Olá, olá! Bem-vindos ao nosso 30º encontro da série Grande Música em Pequenos Encontros. E nesse encontro de hoje, nós vamos comentar detalhes dos vídeos já realizados. Algumas dicas, algumas sugestões, algumas perguntas e algumas ideias para que a gente possa desenvolver o nosso próprio processo a partir dessas dicas. Uma primeira questão muito importante a ser observada em qualquer um dos vídeos já apresentados é lembrar sempre que todos eles são pontos de partida e não de chegada. São sugestões que vão ajudar a gente a começar um processo e não objetivos finais, né? São ideias iniciais para que a gente possa desenvolver o nosso próprio processo. Eu gosto sempre de pontuar uma questão histórica, que a música se desenvolveu exatamente pela mistura entre as pessoas que fazem a música, ou seja, os performáticos, os músicos instrumentais, os cantores, regentes, ou seja, as pessoas que atuam, né? Os compositores, que são as pessoas que criam, que nem sempre são os que aparecem. Às vezes, os compositores eles são completamente desconhecidos. Lógico, alguns compositores também eram performáticos e apresentavam as suas obras, mas outros não. Outros escreviam, registravam uma obra e passavam essa obra para que um outro artista pudesse apresentar essa obra, né? Além dos compositores e dos intérpretes, né, a música sempre precisou de instrumentos para realizar essa expressão, né? Ou seja, mesmo quando você usa o seu instrumento natural, a voz, sempre existiu o técnico vocal para cuidar dessa voz, que nem sempre é músico. Imaginem, se não fosse esses técnicos, ou seja, essas pessoas que pesquisavam a voz, como que um cantor de 200 anos atrás poderia interpretar uma música junto com uma orquestra de 50 músicos tocando? Sua voz não ia ser ouvida, ele tinha que desenvolver uma técnica para jogar essa voz para fora. Sem amplificação, mas uma técnica que permitia essa voz aparecer. Ou seja, algum engenheiro sonoro criou uma possibilidade que o instrumento, no caso a voz, ou qualquer outro instrumento musical, ele tivesse condições tecnológicas de realizar o que o músico pensava aqui dentro. Então, essa união entre a tecnologia, a criação e a execução existiu desde o início dos tempos. E é um processo fantástico para se usar na pedagogia musical. O professor que constrói um instrumento com o aluno, ele está dando oportunidade àquele aluno de se expressar musicalmente e não apenas aprender como outros se expressaram. Isso é importante, muito importante, principalmente para a gente não ficar descobrindo a pólvora a vida inteira, sabe? Então, às vezes, conhecimento de coisas que já aconteceram é uma coisa importantíssima para evitar da gente ficar achando que está descobrindo alguma coisa que 200 anos atrás já estava sendo feita e já tinha sido até descartada. Imaginem como seria dedicar sua vida para descobrir a pólvora e um dia descobrir, pô, mas a pólvora já foi descoberta, olha só.
eu imagino que essa história tenha que fazer parte da educação. Educação é para isso, sabe? É educação para ir para frente, considerando que já teve, para você não voltar para trás achando que está indo para frente, né? Então, gosto muito dessa ideia de construir instrumentos nessa perspectiva. Vamos dar voz a questões que ainda não foram ditas. E além de facilitar a possibilidade de expressão dessas coisas que ainda não foram ditas, igualmente importante é ter uma noção do que já foi feito, para que a gente tenha isso como referência, como ponto de partida e não de chegada. Outra coisa importante de ser observada na sequência dos vídeos é que algumas informações servem para vários vídeos. Por exemplo, em vários encontros, eu comentei da questão da afinação. Em apenas um dos vídeos, eu mostro uma relação objetiva entre medida de um tubo e a nota que esse tubo produz, né? Lógico, essa relação ela vale não só para aqueles tubos, no caso foi o vídeo sobre os tubos de chinelo, mas isso também vale para os tubos de uma flauta de pan, isso também vale para os blocos de madeira de um xilofone, para as chapas de metal de um metalofone, ou seja, as coisas são muito parecidas. Muitas coisas podem ser usadas em mais de um instrumento, embora eu só tenha feito referência a um instrumento específico. É só experimentar. Bom, só experimentar às vezes parece uma coisa simples, eu sei que não é, tá? A gente tem muito medo de experimentar, ainda mais sabendo que já existe uma fórmula pronta que dá certo. Dá certo dependendo dos objetivos que a gente tem. Objetivamente, o que eu quero dizer é que eu não posso chamar de criatividade musical fazer uma coisa que não tem criatividade nenhuma, por mais que seja necessária. Com isso, eu não estou desprezando, por exemplo, questões técnicas. Não, de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que técnica é diferente de criação. São duas coisas distintas, né? Eu não posso, por exemplo, dizer que estou sendo criativo, dando uma aula de criatividade, onde eu consulto, né, uma cartilha com 1001 maneiras de fazer fantoche com caixa de leite, por exemplo. Tá? Tem nada contra você fazer fantoche com caixa de leite. O que é complicado é dizer que isso é criativo, se você pega um catálogo e vê milhões de maneiras diferentes de fazer. Então, não é criativo. Tá? Isso não quer dizer que é ruim você fazer um boneco de caixa de leite, sabe? Lógico que é bom. Não é criativo. Você faz e mais 2 milhões de pessoas também vão fazer. Se você pretende dar voz ao que ainda não foi dito, não vai ser através de um catálogo, tá? Com certeza. Experimenta, né? Experiência. Isso foi assim a vida inteira, tá? As pessoas dizem que as descobertas acontecem por acaso, mas eu costumo achar que as descobertas acontecem por insistência, né? De tanto fazer, né? Opa, olha só, descobri. Então, partindo desse princípio, sabe, da gente também abrir a possibilidade de descobrir coisas, é que metodologicamente esses encontros eles não têm uma organização muito linear. É proposital. Em alguns momentos eu apresento uma ideia pronta. Em outros momentos eu apresento uma parte de uma ideia. Na primeira parte,
os primeiros vídeos sobre pote e fio, eu fiz vários passo a passo, né? E teve instrumento que eu mal citei como faz e tipo se vira, né? Mas é importante ter essas duas coisas. Como eu disse, não tenho absolutamente nada contra fazer coisas que já foram feitas, desde que a gente saiba que elas já foram feitas. Então, a ideia nossa desses encontros foi exatamente criar possibilidades de refazer o que já foi feito conscientemente para compreender o que foi feito e dar o devido valor ao que foi feito, porque quando a gente faz, a gente sabe quanto vale. Não é só porque nos contaram. Teve muito suor atrás disso, mas ao mesmo tempo a vida continua. A gente tem que ir em frente, tem que descobrir outras coisas, tem que construir outros instrumentos e viver outras músicas. Façam um bom proveito dessas ideias. Até mais!